E aí, beleza? Quem fala que é o Renan e você está no canal Broken Imp Games. Agora aqui um vídeo pra gente conversar sobre uma demo bastante interessante que foi lançada agora no dia 12 de agosto, referente ao jogo Hell is Us. O jogo está sendo desenvolvido pela Rogue Factor e será publicado pela Nacon. Eu já comentei anteriormente desse jogo aqui no canal, isso porque ele já trouxe, além de trailers, um quadrinho que servia como prelúdio para a história, né? Só retomando um pouco o prelúdio, que eu inclusive comento em um outro vídeo aqui no canal, mas só pra gente retomar a partir desse ponto. No prelúdio nós vemos nosso protagonista servindo a um exército na borda de um território bastante conflituoso que parece estar passando por uma guerra civil. Entretanto, ele quer entrar nessa cidade porque ele saiu de lá e os pais dele ainda estão lá. Então ele vai atrás de seus pais. E o quadrinho tem ali 16 páginas, é bastante sucinto e mostra esse personagem seguindo esse caminho. A nossa gameplay nessa demonstração de Hell is Us começa exatamente nesse ponto, quando ele ali abandona a sua farda, coloca uma roupa um tanto quanto suja e esfarrapada e começa a adentrar esse território, que vai representar uma área semi-aberta, já dando diversos detalhes de como será a nossa exploração, as nossas interações com outros personagens, os puzzles, combates e demais elementos da gameplay. Então assim, é bastante interessante, eu achei uma demo bastante completa. Eu acho que se você passar correndo em alguns pontos e ignorar certos puzzles, você consegue fechar ela em cerca de mais ou menos 40 minutos. Eu particularmente demorei um pouco mais, porque eu queria ver o que eu consegui extrair dali. Fui atrás de outros puzzles pelo ambiente para entender um pouco mais do jogo, do ritmo dele, que eu vou comentar sobre isso também. E aqui nesse primeiro cenário a gente vai ter uma demonstração bem interessante da variação de ambientes que a gente vai passar no jogo, né? Isso porque nós começamos por uma floresta, conversamos com um senhor que está no porão da casa, conta um pouco da situação, os diálogos são interessantes e você vai ter que ir explorando, escolhendo as opções para responder, para obter informação e que caminho você vai tomar a partir daí, né? Então ali posteriormente a gente encontra um soldado que vai pedir um kit médico, você pega, ele te entrega uma chave, aí assim a gente vai ter o primeiro puzzle. E ali a gente já vai ter uma masmorra pra gente experimentar, uma dungeon mais propriamente dita. E essa dungeon, ela também não vai demorar muito para já apresentar os nossos inimigos, que são aqueles bonecos, não são bem bonecos, né? São aquelas criaturas brancas, ocas no peito, ocas na cabeça e que lembram um manequim disforme. A uma primeira vista, eu confesso que eu achei elas bastante sem graça, isso quando eu falo em relação aos trailers, e com receio de que o jogo fosse trazer eles de uma forma desinteressante, talvez, pela sua representação. Porém, as coisas são bastante diferentes. Isso porque logo no começo, quando a gente encontra o nosso primeiro inimigo, o que a gente vê é que eles podem se apresentar de diferentes formas. Ok, nós temos os manequins ali, vou chamar de manequim. Nós temos uma variação aqui na demo, que é uma um pouco mais larga, um pouco mais parruda. E essas duas variações têm outras variações que envolvem como um cubo vermelho que fica preso dentro dele. Então esse cubo ele te ataca e funciona como dois inimigos. Então você tem que destruir o cubo para depois destruir o boneco em si. Então assim, eu achei bastante interessante as variações que eles nos apresentam aqui. Nós temos 4 tipos de inimigos, 2 tipos de armas para gameplay. As armas evoluem de nível, eu achei bastante interessante. O nosso protagonista ele vai ter um tablet para você ver os itens, acompanhar os papéis, o que você pega, as anotações de diálogo que aparentemente vão ser bastante impactantes. E eu achei tudo bastante intuitivo na interface que ela propõe. Então aqui, voltando para a dungeon, né? Essa dungeon ela vai ter diversos inimigos para você enfrentar, funciona como um tutorial. E, diga-se de passagem, é bem interessante todas as mecânicas que o jogo coloca. Porque fora da dungeon, quando a gente está falando da exploração de um mundo um pouco mais semi-aberto, a gente vai ter caminhos diferentes, diversas atividades ali para fazer, algumas que vai levar a itens escondidos, né? Por exemplo, na demo você encontra um desenho de criança falando de uma chave e você encontra essa chave, depois você vai até um outro totem, encontra o baú e você consegue um escudo, por exemplo. Esse item ele acaba não sendo obrigatório na sua gameplay, mas ele
é um item bastante interessante pra gente pensar em como isso vai se expandir pro jogo, né? Então assim, fechando aqui o tópico ambientação e dungeons, achei bastante interessante, me empolgou demais. O combate também me empolgou e agora vamos para mais alguns detalhes especificamente do combate. Porque ele, pra mim, vai seguir um estilo Souls-Light, digamos assim, no sentido de que nós temos uma barra de estamina e essa barra ela vai ser consumida no ataque, na esquiva, só que ele não parece ser tão punitivo quanto um Dark Souls ou outros jogos do gênero. Ele, pra mim, tem essa barra, mas ele é bastante tolerante com o jogador, sabe? Isso porque na demonstração nós não temos dificuldade, eu vou considerar o que a gente jogou aqui como a dificuldade normal do jogo. Então ele busca, ao meu ver, uma pegada mais de ação, o que eu acho que ele acerta, já que ele foca bastante em sua narrativa. Os seus combates eu achei divertido. A gente também tem um drone, e esse drone ele ajuda a gente em diferentes aspectos da exploração no quesito de iluminação e na leitura de placas que o nosso personagem não entende, então ele faz aquela tradução pra gente. Mas em batalha ele também é extremamente útil, porque do que nós podemos ver aqui ele vai ter 4 espaços para módulos diferentes. E o que eu testei aqui foi somente o módulo de distração de inimigos. Então quando você tem mais de um inimigo, você pode fazer com que ele vai para um inimigo e fica distraindo ele, te auxiliando no gerenciamento do combate. Então achei bem legal isso e as possibilidades que ele pode te fornecer, talvez futuramente, né, quando a gente tiver o jogo completo, pensa nele como uma forma de ataque ou uma outra forma de uma abordagem tática, tal qual essa distração que a gente já tem disponível. E a demo termina ali quando você consegue a chave do veículo que o soldado do começo te fala e você vai para um outro ambiente, você vê como um campo de guerra com diversas criaturas e uma coisa ainda mais caótica. Então ali eu já criei uma expectativa de putz, quero explorar esse campo, quero batalhar contra esses inimigos e saber mais da história, mas a demo termina infelizmente. Mas bom, pra gente fechar, eu queria fazer uma avaliação geral, porque esse jogo ele realmente superou bastante as minhas expectativas. O visual dele é muito bonito, todo o cenário é muito bem trabalhado e variado, e a gameplay é divertidíssima demais. Não se assustem pelo fato que eu falei que me remeteu a um Souls-like, muito mais light, como eu falei, pela questão de gerenciamento de estamina, mas é uma gameplay que eu acho que a galera em geral vai gostar por puxar mais para uma ação voltada para a narrativa. Então assim, variedade de combate, variedade de ambiente, inimigos interessantes e uma história extremamente intrigante. Esse jogo tem tudo para dar muito certo e vale a pena vocês conferirem a demo de Hell is Us, que será lançado no dia 4 de setembro para PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Bom, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui e nos comentários fala aí se você jogou a demo, o que você achou. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.